Você já percebeu que cada vez que vai ao mercado, seu dinheiro compra menos, não é mesmo? O que antes era um carrinho cheio, hoje mal dá para encher uma sacola. E o pior, a gente escuta que a culpa é da guerra, é do dólar, da economia mundial. Mas será mesmo? A verdade é que a inflação, ela não é um fenômeno misterioso. Ela tem causa, tem efeito e tem culpado. E o maior culpado de todos, adivinha, é o próprio governo. Hoje, eu vou te mostrar como a inflação acontece de verdade, porque ela está destruindo o seu poder de compra e, principalmente, o que deve ser feito para resolver essa questão. Vamos começar com calma, tá? Primeiro, eu quero simplificar para você o que é inflação. A inflação é basicamente quando o preço de tudo aumenta ao mesmo tempo e o teu salário, teu poder de compra, ele não acompanha. Mas por que isso acontece, Rodrigo? Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Você mora em um bairro que tem um mercadinho. Todo mês você compra arroz, feijão, carne, leite e pão lá. Mas de repente, o governo resolve dar mais dinheiro para todo mundo gastar. Isso parece bom, certo? O problema é que agora todo mundo tem mais dinheiro no bolso ao mesmo tempo. O mercadinho percebe isso. E como tem mais gente comprando do que ele consegue vender, o dono resolve fazer o quê? Aumentar os preços. O arroz, que antes custava 5, agora custa 8. O leite, que antes custava 6, vai para 10. Só que aí o governo vê os preços subindo e resolve dar mais dinheiro para as pessoas, como auxílio, sei lá, reajuste do salário mínimo. E o ciclo, ele continua. O mercadinho, ele aumenta ainda mais os preços, porque ele sabe que todo mundo tem o quê? Mais dinheiro para gastar. Agora, olhe para o seu bolso. Antes, você conseguia comprar um carrinho cheio. Agora, com o mesmo dinheiro, só consegue levar metade ou até menos que isso. Seu poder de compra, ele despencou. Mas os ricos, meus amigos, continuam no topo, porque eles sabem como proteger o dinheiro deles. Quem se ferra mesmo é o trabalhador comum. Percebeu isso? Agora que você entendeu como a inflação acontece, vamos falar do que deveria ser feito para controlar essa inflação. Eu volto ao exemplo do mercadinho. Como resolver esse problema? Um ponto interessante é produzir mais. Se tivesse mais arroz, mais leite, mais carne sendo produzidos, o dono do mercadinho não teria como aumentar os preços. Isso significa que o governo deveria incentivar a produção e não sufocar empresas com impostos absurdos, tá? Controle de gastos do governo é outro ponto interessante. Se o governo ele gasta sem limite, ele imprime mais dinheiro e desvaloriza a própria moeda. Quer ver outro ponto? Evitar aumentos forçados de dinheiro na economia. O governo, gente, ele joga dinheiro no mercado sem pensar de forma estratégica. E isso só piora a inflação. Precisamos de uma política, de verdade, tá? Uma política econômica sóbria e responsável. Percebeu essa questão? Tem muita coisa que o governo deve e precisa realizar agora. A culpa da inflação não é sua e nem é minha. A inflação, ela afeta todo mundo, mas quem mais sofre no Brasil, adivinha? É a população mais pobre, mais carente, mais vulnerável. Alimentos básicos estão cada vez mais caros. O feijão, o arroz, o leite, tudo subindo de preço e as famílias precisando cortar até o essencial. Quer ver outro? O aluguel está nas alturas. Quem mora de aluguel sente o baque dobrado. Os reajustes são absurdos e muitas pessoas estão sendo despejadas. Quer ver outro? Transporte, luz e água. Tá pesando no bolso. Quem pega ônibus e metrô, quem paga conta de luz e água, sente um impacto direto. Mas os salários, eles continuam os mesmos. Enquanto isso, os políticos gastam à vontade, sem sentir um centavo desse verdadeiro aumento. O mais revoltante, sabe o que é? O governo sabe como controlar a inflação, mas não faz nada porque a inflação ela traz benefício para o próprio governo. Quanto mais a moeda desvaloriza, mais impostos o governo tende a arrecadar. O governo ele gasta de forma irresponsável e joga a culpa na economia global. Aí fica fácil, né? Quando, na verdade, ele tem muita responsabilidade. Enquanto o povo aperta o cinto, Brasília segue gastando como se não tivesse amanhã. A inflação não é um acidente. Ela é um projeto. Um projeto para manter o povo sempre lutando para sobreviver. Enquanto quem está no poder finge que nada está acontecendo. Agora eu te pergunto, vamos continuar aceitando essa situação ou vamos cobrar soluções? Exigir de fato ali, que o governo pare de gastar mais do que arrecada? Quase não saiu. Isso é responsabilidade fiscal. Sem controle de gastos, a inflação ela nunca vai parar.
Quer ver outro ponto importante para a gente cobrar? Cobrar menos impostos e mais incentivo à produção. Se o custo para produzir e vender fosse menor, os preços com certeza iriam de forma natural, reduzir, cair. Fiscalizar e pressionar os políticos é algo que a população precisa engajar. Essa luta precisa ser levada adiante. Se esse vídeo, ele de fato te ajudou a entender um pouco como funciona a inflação, compartilha com outras pessoas. E me conta o seguinte, deixa aqui no comentário, como a inflação tem afetado a sua vida e o que você acha que precisa mudar no Brasil para a inflação voltar a estar em um patamar aceitável. Eu fico por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Aproveita, comentário, curte e compartilhe esse conteúdo. Um forte abraço, até lá!